Ele veio aqui no início do programa de óculos de sol, porque a luz por causa da aqui do claridade, estúdio né? ainda está forte pro olho dele, que ele fez a cirurgia de astigmatismo, catarata e colocou uma lente intraocular. O homem está enxergando até pensamento, eu estou sabendo. Ele disse que ele vê o navio de longe e vê até o que o povo está jantando no navio. Eu acredito. Um abraço. Um abraço. É isso, e para você que enxerga longe, boa tarde, amigos e amigas de toda Paraíba, 1h, com mais 30 minutos, está começando o Rede Verdade desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, com informação, opinião sobre o poder e a política da Paraíba e do Brasil. Começo falando da eleição em Cabedelo. Edivaldo Neto, do Avante, venceu o pleito suplementar na cidade portuária ontem. Evilásio Cavalcante, do Avante, vai ser o vice-prefeito no mandato que vai até 31 de dezembro de 2028. Acompanhe na reportagem. Nesse domingo foi dia de eleição no município de Cabedelo. E o prefeito Edivaldo Neto, ele foi eleito com mais de 16 mil votos. Após uma carreata no município, todos os eleitores vieram aqui para o DIC comemorar essa vitória. A população realmente reconheceu que o melhor para essa cidade era Edivaldo Neto e Evilásio Cavalcante à frente da prefeitura, e nós estamos muito felizes em estar aqui comemorando com vocês, agradecendo a vocês, agradecendo a nossa militância, todos os votos que nós tivemos. É muito importante dizer também que nós já temos 2 atos importantes para ser firmados e feitos a partir de amanhã, segunda-feira, que é encaminhar à Câmara de Vereadores a lei que diminui o IPTU, que foi aumentado, que foi um absurdo para a cidade de Cabedelo. Seu combatente como presidente da Câmara. Enquanto presidente, que não pude fazer antes em virtude das vedações eleitorais, e também estaremos encaminhando para a Câmara uma lei que proíbe a contratação de qualquer pessoa que responda por crimes oriundos a tráfico de drogas e organização criminosa, porque Cabedelo vai voltar a ser uma cidade pacata, uma cidade pacífica, uma cidade onde aqui é feito de homens e mulheres de bem. A quem deve esse resultado? A Deus em primeiro lugar e a toda a nossa militância. Sem a militância e sem as ordens de Deus, a gente não teria conseguido chegar em lugar algum. Então não há condição de ser a uma pessoa só, a não ser a nossa militância que estava de porta em porta, de rua em rua, agarrido em fazer essa votação tão maravilhosa que foi para nós. Prefeito, uma eleição como essa requer também renúncia do convívio da família, renúncia de algumas questões pessoais, ter a esposa ao seu lado, Dona Lana, a família, como é que foi esse suporte para enfrentar esse desafio? Um momento de dificuldade, mas de toda sorte, de muita vontade, porque nós estávamos ausentes de nossas casas, eu e Evilásio, mas nós estávamos presentes na população do Cabedelo, presente no coração do cidadão do Cabedelo, e isso foi muito importante porque nós sentíamos o abraço caloroso de toda a população nas casas que nós íamos. Nós sentíamos que nós estávamos no caminho certo, em virtude de estarmos caminhando nas casas de Cabedelo, da população de Cabedelo que nos conhecia pelo nome, que não ia entregar Cabedelo a um forasteiro que só vem aqui querer realmente. A vitória é de Cabedelo, né, prefeito? A vitória sempre será de Cabedelo, independente de qualquer coisa, a vitória sempre e para sempre será em nome de Cabedelo, do povo de Cabedelo. É uma missão assim que a gente estava na expectativa de acontecer, mas aí Deus fez essa união acontecer. E eu acredito muito que aqui é essa missão de fazer com que o município tenha esse fortalecimento na gestão pública. Como eu sempre disse em todas as nossas jornadas agora de campanha, ele não tem só um amigo, ele tem um soldado, o povo de Cabedelo tem um soldado que vai estar sempre à disposição da gestão para que a gente consiga vencer todas as dificuldades, mas sim fazer com que Cabedelo se desenvolva cada vez mais. Uma avaliação positiva de toda a equipe do TRE, sob o comando da doutora Tana, que eu tenho só elogios ao seu proceder no dia de hoje. Então, essas informações de números, de técnicas de processo, pergunta à doutora Tana que ela responde. A sua avaliação? Positivíssima. Sendo uma eleição suplementar fora do calendário ordinário, a gente já espera que o eleitor compareça menos. Acredito que o dia chuvoso hoje também nos atrapalhou, mas tivemos aí mais da metade dos eleitores de Cabedelo compareceram, depositaram o seu voto na urna, fizeram a sua escolha. E com isso nós temos aqui a sensação de missão cumprida, era o que nos competia. Elevada, inclusive a gente lamenta a abstenção elevada, mais de 40% do eleitorado aí de pouco mais de 53 mil eleitores, 40% deixaram de ir às urnas ontem em Cabedelo. E o ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que está inelegível, publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o eleitorado após o resultado da votação de ontem. Na gravação ele fala em voto de confiança dado a ele, tentando aí minimizar o desempenho
do prefeito eleito Edivaldo Neto. Vamos ouvir. Boa noite, minha querida Cabedelo. Eu não poderia deixar de vir aqui, nesse momento, da mesma forma que fiz enquanto viajei lá atrás para pedir o voto de cada um de apoio a Edivaldo Neto. Eu venho aqui também para agradecer mais uma vez a vocês que me dão esse voto de confiança nesse projeto tão importante de crescimento da cidade. Muito obrigado do fundo do meu coração a cada eleitor que saiu da sua casa para votar no 70. Muito obrigado. A você, Edivaldo Neto, a você, Vilásio, eu desejo muita sorte, que vocês possam conduzir os trabalhos da cidade de Cabedelo com muita maestria, que possa atender todos os anseios dessas pessoas que querem a continuidade desse projeto. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um beijo no coração de todos e muito obrigado. E mais uma vitória para nossa conta. Lembrando, repito, que quem foi eleito foi Edivaldo Neto. O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, também parabenizou através das redes sociais Edivaldo Neto pela vitória. Na publicação, Lucas destacou o desejo de continuidade dos avanços na cidade e reforçou o compromisso de parceria institucional com a nova gestão. Escreveu o governador: parabéns ao prefeito eleito Edivaldo Neto e ao vice Vilásio pela vitória. Muito sucesso nessa missão tão importante. Vamos juntos trabalhar por Cabedelo. A manifestação pública ocorre num contexto aí de alinhamento político entre o governador e o novo gestor. Durante a campanha, Lucas Ribeiro já havia declarado apoio à candidatura de Edivaldo Neto e participado ativamente de mobilizações no município, reforçando o compromisso com projetos e investimentos estruturantes para a cidade. Entre as ações destacadas por Lucas Ribeiro estão obras estratégicas, como a chamada Ponte do Futuro, considerada uma das maiores intervenções de infraestrutura da Paraíba, além da requalificação de equipamentos públicos importantes para a economia local. E o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba oficializou sábado o apoio à candidatura à reeleição do governador Lucas Ribeiro nas eleições de 2026. A decisão foi homologada após a articulação política conduzida em Brasília e reforça a construção de uma ampla aliança no Estado. Da resolução aprovada, o partido também deixou clara a reivindicação por maior participação no governo estadual e na chapa majoritária, incluindo a postulação da vaga de vice-governador. O partido formalizou a intenção de indicar o candidato, justificando a necessidade de garantir espaço e voz na aliança política. Inclusive, também uma outra condição imposta pelo PT seria a indicação para a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que era ocupada pela agora pré-candidata a deputada federal Poliana Werton. Ela indicou Pedro Ivo, que foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Ainda não assumiu o cargo, foi nomeado, mas ainda não assumiu. Aguarda aí uma liberação da PRF vinda de Brasília. E nesse ínterim, o PT teria colocado na mesa também, para apoiar Lucas Ribeiro, o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Vamos ver até onde isso chega. E o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB, já tem a primeira bronca da gestão para resolver. Vai ser amanhã, em uma reunião com representantes dos vendedores ambulantes. A categoria realizou 2 protestos, um sexta-feira e o outro sábado, contra restrições de trabalho na orla da capital. A verdade é que nos últimos anos a praia acabou virando aí uma extensão de feiras populares como Oitizeira e Mercado Central, prejudicando o ordenamento do local. Houve o protesto e agora o prefeito Léo Bezerra vai ter a difícil missão de organizar, negociar e chegar a um consenso de modo que beneficie todo mundo. Quem vai à praia para se divertir, quem vai à praia para passear e quem vai à praia para garantir o pão nosso de cada dia. 1h41, eu vou para o intervalo muito rapidinho e na volta minha conversa aqui no estúdio é com o novo secretário de Desenvolvimento Municipal do Estado da Paraíba e presidente da FAMUP, Jorge Coelho. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já no Rede Verdade. Renove já, os móveis da sua casa, renove já. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Aproveite
frente tem roupeiro 8 portas por R$ 599,90. Essa estante moderna ou esse armário de cozinha fica R$ 449 cada. Poltrona reclinável é só R$ 539. E a cômoda com 4 gavetas fica por R$ 10,25,90 sem juros. Farmácia Paraíba tem de tudo pra você renovar. Renove já! As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção! O kit padrão com 4 panelas mais 4 tampas igual a esse aqui sai por 12 parcelas de R$ 62,25, com frete grátis. E por apenas mais R$ 10 na parcela, você leva o kit família, que conta com assadeira e panelão de 28 centímetros com tampa. E você ainda leva de brinde esse jogo de facas de aço inox, com revestimento Red Silver e corte preciso. Usou por 30 dias, não gostou? Você recebe o seu dinheiro de volta. H 1h43, estamos de volta com o Rede Verdade, aqui na TV Arapuã, recebendo aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado da Paraíba, Jorge Coelho, presidente também da FAMUP, a Federação das Associações de Municípios. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao Rede Verdade, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Cacá, boa tarde a todos que fazem o Rede Verdade. E eu quero aqui já parabenizar o prefeito Edivaldo Neto, o vice Evilásio, todos que fazem a administração de Cabedelo pela vitória e pelo esse trabalho que aí está se incorporando ao municipalismo para fazer com que a gente cresça nossas cidades. Secretário, só assume essa secretaria que lida diretamente com as cidades, lida diretamente com os municípios, e isso atendendo um convite, naturalmente, do governador Lucas Ribeiro. Qual é a missão principal? O que ele pediu como prioridade nessa secretaria? Olha, Cacá, é a determinação do governador que a gente aumente a interação do Estado com os municípios com o Estado, que a gente tenha essa promoção quanto a levar mais informação e melhor desempenho naquela aplicabilidade dos recursos do Estado via convênios, que é a secretaria que faz uma parte, também tem um convênio das emendas parlamentares e a determinação do governador que a gente aumente essa interação de Estado com o município para que o Estado possa melhorar ainda mais a capacidade de investimento nos municípios, porque a gente sabe que a vida começa nos municípios e quem sabe realmente da dor ali é o prefeito e a prefeita. E o governador tem esse entendimento para que a gente faça esse trabalho e esse trabalho a gente leve também mais recursos, faça com que o Estado esteja mais presente naquelas políticas públicas que realmente os municípios precisam. O senhor continua à frente da FAMUP? Continua à frente da FAMUP. Por que eu lhe pergunto isso? Não há um risco de repente, haver um conflito de interesses? Por exemplo, o Estado não poder, por alguma limitação, seja legal, orçamentária ou qualquer coisa do tipo, atender os interesses dos municípios, haver um choque ali entre municípios, governo, você, presidente da FAMUP ali. Enfim, não tem essa possibilidade essa possibilidade de choque, conflito de interesses? Não tem como a gente ter conflito de interesses, porque a FAMUP ela tem um trabalho na defesa dos municípios, da municipalidade. E a gente também sabe que a gente nunca consegue fazer tudo. E a FAMUP tem esse trabalho de orientação, de assessoramento, de fazer com que a gente tenha defesa de pauta, principalmente no Congresso Nacional, em defesa dos municípios, em votações importantes que tragam mais recursos. Quanto representatividade, eu continuo como presidente, mas posso também ter uma representatividade representando a federação com toda certeza, e eu estou no governo para fazer justamente esse trabalho, para que o governo, como a determinação do governador Lucas, como eu lhe falei, tenha maior interação com os municípios. A FAMUP, ela é partidária, ela congrega 3 forças também políticas, porque os prefeitos não só do lado. E a gente sabe muito bem separar essa questão, mas a FAMUP ela tem essa condição hoje de levar aos municípios o assessoramento, a qualidade, levar com que a gente defenda, né, os interesses dos municípios perante a bancada federal, a bancada estadual, e eu consultando também os prefeitos e vendo essa situação, achei por bem
também dar essa contribuição ao Estado da Paraíba, dar a contribuição ao governo o governador Lucas Ribeiro, para que a gente desenvolva justamente isso, levar sempre mais para os municípios. Por que alguns municípios da Paraíba ainda sofrem tanto com essa dependência do Fundo de Participação dos Municípios, a dependência do FPM? O que o Estado pode fazer para ajudar as cidades a gerar receita própria e não ficar tão dependente do fundo? Veja bem, Cacá, nós temos 61% dos municípios da Paraíba são de pequeno porte. Eles praticamente vivem do FPM e do ICMS. E quando o Estado começa a fazer esse trabalho de ter o investimento direto no município, ter o investimento direto na administração, a gente começa a potencializar o quê? A gente começa a potencializar que o município tenha mais renda, tenha mais emprego, né? Que a gente procura fazer com que aquele município comece a também ter renda própria, né? Porque, às vezes, a dificuldade maior é essa, você ter a captação de recursos que você faça aplicabilidade, não o Estado. O Estado é macro, o Estado ele cuida dos hospitais, cuida da rodovia, enfim, cuida de outras coisas que ele tem a condição de resolver. E quando ele faz essa transferência para que a gestão municipal ali decida e veja qual é a necessidade maior que o Estado está fazendo a aplicabilidade pelo município, o município começa também a ter mais renda, o município começa a ter mais aplicabilidade de recursos. Isso quer dizer que é um governante que pensa no municipalismo. E quando a gente tem nossas cidades mais independentes, nossas cidades com mais recursos, a gente começa a ter melhor qualidade de vida. E aí a gente começa a ter mais retorno para o Estado. Portanto, a gente tem essa dificuldade aqui na Paraíba, mas muitos municípios hoje começaram a trabalhar com desenvolvimento rural, com turismo, né? E com empresas que estão se instalando. Porque a gente vê também, além dessa dependência, para além dessa dependência, a gente vê muito município também enfrentando queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Então, você fala meio que criar um colchão de segurança para esses municípios, é isso? Claro, quando a gente começa a ter essa aplicabilidade na ponta e o Estado fazendo com que ele leve esses convênios cada dia mais para os municípios, com a execução sendo dos municípios, você vai fazer com que você gere renda no município. Você não fique totalmente dependente da receita do FPM. De segurança. Exatamente, da questão do FPM e ICMS. Mas muitos dos municípios, como eu estou dizendo, também estão procurando agora fazer com que desenvolva o turismo, desenvolva a indústria que está se instalando e fazendo com que a gente traga mais geração de renda e emprego. O senhor defende uma revisão do Pacto Federativo. Qual é, na sua visão, a maior injustiça que o governo federal comete com as cidades do interior, sobretudo? Eu posso falar não só da Paraíba, como do Brasil. Eu acho que foi essencial ter feito a reforma tributária, que foi pensada há 30 anos, foi resolvida num ano, né? Praticamente em menos de 2 anos. Mas eu acredito, quando eu falo sempre na divisão do bolo tributário, que é o Pacto Federativo, eu acho que nenhum candidato a presidente, nenhum governante como presidente tem coragem de tocar num assunto tão importante. Porque, veja bem, a União fica com 59% dos recursos apurados no Brasil. Os estados ficam com 19% e os municípios com 22%. Claro que nós temos 3 FPM a mais, chega a 25%. Mas é muito injusto, porque o recurso que sai dos municípios é o que vai para o bolo tributário da União, que é justamente o maior recurso que entra no município, que é o FPM. Por isso a gente acha injusto, porque a União fica com mais e a União não tem escola, a União não tem saúde, quer dizer, ela cuida da saúde dela, mas quem cuida da saúde na ponta a saúde básica é com o município. É o município, né? E tem muitos municípios que têm hospitais, tem ponto de atendimento, tem UPA, tem quem toma conta do ensino fundamental, o ensino básico, fundamental. E a gente, quando diz isso, é porque quando a gente tiver mais recurso, a dependência dos municípios para o poder central ou para a própria União diminui, Cacá. E você faz com que você tenha a condição de fazer mais investimento no seu município. A Alemanha é do tamanho do estado do Pará. O país Alemanha cabe dentro do estado do Pará. Territorialmente falando. 1/3 da União é dividido para os municípios. Você veja a capacidade de entendimento de onde a vida começa, onde tem o investimento é os municípios. E o retorno vai ser maior para a União. Mas, infelizmente, aqui no Brasil não se toca nessa questão do Pacto Federativo. E, pelo visto, nem se tocará, né? Eu acredito que não vai falar nem pelo menos na nossa geração, não, né? Vamos torcer que na próxima. Pelo menos. Falando em gerações, em questão geracional, o governador Lucas Ribeiro, jovem, tem um perfil de uma geração já focada nessa questão da tecnologia. E aí a gente tem a questão das cidades inteligentes. Como é que a secretaria, como é que o senhor, como secretário, pretende tratar essa questão das cidades inteligentes para os municípios? Já que eles sofrem com o básico, como é que
como inserir esses municípios dentro dessa pauta? Mas você veja, as cidades inteligentes hoje quer dizer mais informação. Quer dizer, digitalmente você vai estar avançando em captação de recursos e em economia. Eu acredito muito na força de trabalho do governador Lucas Ribeiro, até porque ele tem algo especial no meu modo de ver, que é escutar, é saber, é querer aprender e querer fazer com que isso chegue na ponta, chegue nas pessoas, porque quando a gente faz isso pelo município, chega na ponta, chega nas pessoas que ali vivem. E vai ter um evento muito importante em Campina Grande, agora em junho, que vai tratar justamente das cidades inteligentes. Se você tem dentro desse contexto aí ganhos enormes, né? As cidades hoje em segurança, né? Em economia na administração, em melhor resolutividade para o público que precisa do poder público. Hoje as pessoas não querem ir lá num órgão público para resolver alguma coisa, querem resolver via celular, querem resolver via... aplicativo, né? Exatamente. Portanto, isso traz economia para o município e traz benefício para a população. Como é que vai ser sua articulação com a Assembleia Legislativa? A ideia é o quê? É facilitar, destravar emendas? Como é que vai ser essa articulação da Secretaria, já que as emendas elas vêm exatamente dos deputados? Como é que vai ser essa articulação, esse relacionamento? 60% das emendas são organizadas e feitas pela SEDAM, né? Na distribuição, no cadastramento, enfim, todo o trabalho até de pagamento de repasse, como também, junto também as prestações de contas, que você tem que ter esse retorno dos municípios para fazer, para não ficar em tomada de conta especial, né? Prejudicar aí o município. Portanto, eu acho que vai ser um trabalho, assim, tranquilo, porque é onde os deputados estaduais colocam suas emendas estaduais, suas emendas impositivas. Eu acho que vai ser muito tranquilo e, com certeza, a equipe, como já vem dando conta, e a gente vai intensificar ainda mais para poder ter celeridade, para que os prefeitos recebam o mais rápido possível suas emendas. E a questão do Pacto pelo Desenvolvimento Social, como é que vai ser trabalhado? Olha, isso é algo que nós temos que estar constantemente fazendo e constantemente trabalhando. Isso é que leva as políticas públicas, isso é que define aquilo que é de melhor para que os municípios eles cresçam e apliquem a melhor atividade política, que eu posso dizer assim, de sustentabilidade. Eu acredito muito na sustentabilidade das políticas públicas, né? De continuidade. E quem está lá na ponta é o prefeito e prefeita para executar. Secretário, muitas prefeituras estão com dificuldade para fechar as contas, sobretudo depois do piso do magistério e o piso da enfermagem. Dentro do governo, como é que o senhor pretende mediar esse conflito entre os prefeitos, os sindicatos? Vai ter a participação da SEDAM também? Olha, essa transferência de recursos, principalmente da educação, é via Fundeb, é via federal. Ele não paga, ele não transfere recursos para pagar professor, ele não transfere recursos para pagar aumento de professor. Quem tem que ter esse trabalho dentro do município é a gestão, para que as contas do Fundeb, para que o recurso do Fundeb ele esteja sempre alcançando níveis maiores para poder ter de recurso. Quanto ao piso, principalmente da enfermagem, também é recurso federal. E a gente sempre tem tratado esse assunto para que seja reajustado, Cacá. O que acontece muitas das vezes é que as políticas públicas do governo federal, e isso não é o presidente Lula, nem foi o presidente que passou, nem o antecessor, enfim, nem o passado, é que vem já há quase 20 anos sem reajustes. E isso faz com que os prefeitos e prefeitas, eles banquem uma questão tão assim, que não é deles, que não é recurso deles, e eles têm que bancar com recurso próprio, que isso tira dinheiro da prefeitura, porque são convênios federais, são transferências federais que não tem reajuste e ninguém vai viver abaixo do reajuste do mínimo. Eu vou dar um exemplo, porque toda vez que se reajuste o mínimo, tem reajuste numa cadeia dentro da municipalidade, isso seja Estado, seja município, seja governo federal. Portanto, a gente tem essa preocupação, é justamente isso, para que esses pisos que foram votados no Congresso e foram repassados, e isso é uma luta nossa para que o recurso seja, porque ninguém pode dar isenção se não tiver uma recomposição, ninguém pode dar um piso se não tiver a devida composição de recursos da União. Portanto, a nossa maior preocupação é isso não cair justamente no reajuste, não ter. Fala-se muito na formação de consórcios intermunicipais para os pequenos municípios. A saída para os pequenos municípios seriam esses consórcios. Como é que o senhor enxerga esses consórcios? O senhor pretende incentivar e de que forma o senhor pretende incentivar a formação deles? Acredito piamente em consórcio, já fui presidente de um consórcio. São Paulo, o maior estado brasileiro, pode ser que é uma nação,
Os municípios vivem em consórcio, é muito importante dizer isso aqui. A Paraíba tem alguns consórcios de sucesso, como o consórcio Cisco lá de Sumé, que toma conta de uma saúde. Se você for lá, você vai ver quase 28 municípios sendo atendidos, tendo a condição de fazer exames, de ter médico, de ter especialidade, que só tem João Pessoa, Campina Grande, e lá está sendo atendido via consórcio. E eu acredito muito nisso. Quanto secretário à frente da secretaria, Cacá, pode ter certeza que eu vou também incentivar essa questão dos consórcios. Tem um consórcio aqui também do Vale do Paraíba, que é o Cogiva, que eu fui presidente, e eu acredito que a melhora da saúde pública, do atendimento, a melhora de infraestrutura por consórcio é 1000 vezes melhor, até porque o nível de investimento de emendas pode ser bem maior, né? Porque você ali pode receber emenda de bancada, você pode fazer com que você compre equipamento num preço melhor, a prestação de conta é melhor, e o consórcio tem uma viabilidade, a viabilidade de executar muito mais rápido do que muitas das vezes você esperar para que receba de um convênio ou receba do governo do estado ou governo federal. A gente sabe que tem alguns municípios que ainda não conseguiram resolver a questão dos resíduos sólidos, né? Existe a possibilidade de se trabalhar a questão também da criação de consórcios para resolver esse problema, a gestão dos resíduos sólidos, secretário? O resíduo sólido aqui na Paraíba, Cacá, ele fechou já os 100%. Já fechou os 100%? Já fechou os 100%. E foi muito bacana, um trabalho... Mas muito... isso, cada município individualmente, né? Não. Aí é justamente isso aí. Municípios que também estão consorciados. A região de Guarabira é um consórcio, né? Que tem mais de 40 municípios no aterro lá de Guarabira. E em outras regiões da mesma forma, como Campina Grande. Campina Grande recebe uma parte pra você ter uma ideia, de Santa Luzia, não, porque Santa Luzia, eu acho que deve ser, se eu não estou enganado, já deve estar no aterro sanitário de Patos, se eu não estiver enganado. Mas Campina Grande também recebe uma grande quantidade da parte do Cariri, uma parte do Curimataú, enfim. Essa parte foi resolvida. O que nós temos que resolver é outra coisa muito importante, que é o reciclado. Esse sim, perante a lei, nós temos que começar a fazer esse trabalho, porque a gente também vai conseguir potencializar os aterros. Porque se não tiver o reciclado, se não tiver, a gente não conseguir reciclar, a gente também vai começar a ficar, no tempo muito curto aí, com dificuldade nos aterros sanitários. A gente sabe que tem muito prefeito que perde recurso, seja recurso federal, recurso estadual, por falhas técnicas na elaboração dos projetos. A SEDAM também pretende prestar algum tipo de suporte para esses municípios para facilitar essa elaboração de projetos? Principalmente, isso é um tema muito importante para que essa qualificação, num tema tão importante que é de convênios e de transferência de recurso federal, a FAMUP, aí eu já vou falar quanto a FAMUP já faz isso, a gente intensifica muito isso para que os municípios não venham perder recursos, os municípios estejam inseridos nos editais. Às vezes os municípios perdem um dinheiro por não estar dentro de um edital no ano. E a gente não quer isso de forma alguma. A gente sempre faz esses treinamentos, qualificação, para que a gente tenha mais recursos e a gente saiba que dentro da municipalidade a gente precisa de pessoas que tenham essa informação, que sejam treinadas para que o gestor ele não venha perder recursos. E às vezes acontece, tem uma devolução de recursos e isso num tempo de hoje a gente não pode admitir. Muito bem, conversei, portanto, aqui no Rede Verdade com o Jorge Coelho, presidente da FAMUP e secretário de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Governo do Estado da Paraíba. Secretário, obrigado pela presença, forte abraço, sucesso aí na sua nova missão, na missão confiada pelo governador Lucas Ribeiro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cacá, obrigado a todos os telespectadores. É muito importante um espaço dessa natureza para que a gente leve essa pauta tão importante do municipalismo para a sociedade. Obrigado, secretário. Ponto final no Rede Verdade de hoje. Continue com a gente. Antes disso, quero convidar você para logo mais 5 da tarde estar comigo na Arapuã FM nos 60 minutos. Eu, Ednei Oliveira e Washington Luiz. Amanhã, 9h25, Band News FM João Pessoa, 101,1 MHz. E 1h30 depois do Cidade de Ação é o nosso encontro aqui no Rede Verdade. Não mude canal. Continue com a gente porque vem aí o Tarde da Gente com ela, Marília Lima, deixando a sua tarde muito mais agradável. Não é isso, dona Marília? Boa tarde. Exatamente. Muito obrigada aí, né?